Este é o Strinova. And I mean, Blexus is a player Keto that is- can definitely 1v3. Keto sees where Blexus is. About to get jumped in. Misses the shot. Blexus takes down Bree. Does he? He takes down a city! Time is ticking. Oh no, he finds Keto, but the time is still ticking. Rez onto Keto. Here comes the Mirage from But look at Blexus. this- Yeah, look at this. Finds Great bullets utility by onto Blexus. Aqua. TP out. Uses a different TP. He needs to The stick, he TP. needs to The mind stick. games are faked. He goes ahead. Keto is looking. Keto's blocking the shots. TP goes in again. Can he find the shot? Yes, he can. Blexus. Ok, vamos por partes. Strinova é um TPS, ou seja, Third Person Shooter, lançado em novembro globalmente, na China em 2024. Atualmente existem 4 tipos de modo de jogo: o plantar bomba, estilo Valorant, escoltar carga ou então modo Overwatch, mata-mata 3v3 de 5 equipes e 6v6 de 2 equipes. O diferencial do jogo é que você pode virar papel, literalmente. Desta maneira, o tornando bem difícil de se acertar. O TTK do jogo, ou então Time to Kill, é médio, ou seja, não é baixo como o Valorant, que um tiro na cabeça mata, mas também não é tão alto como um Apex Legends da vida. Eu sou um jogador que joga desde o beta, e vou aqui passar para vocês um guia definitivo do que você precisa saber para se dar bem no Strinova hoje em dia. Mas antes, se você está gostando do vídeo, por favor, se inscreve no canal, estamos quase chegando nos 100 inscritos. E agora, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Bem, começando com o tópico principal: jogar com equipe. Strinova é um jogo que a equipe diz muito do que vai acontecer na partida, ou seja, se você jogar bem como uma equipe, você provavelmente vai ganhar o jogo. Se você não conseguir se dar bem com a equipe, você provavelmente vai perder. Não é igual um Valorant, onde apenas uma pessoa consegue carregar uma partida. Infelizmente aqui, você realmente depende mais dos seus companheiros. Portanto, a minha dica sempre vai ser: jogue com a equipe e comunique-se por meio do chat ou passando caos e estratégias. Bom, outra estratégia que eu passo para vocês é que sempre que possível, flanquear. Ou seja, se 5 inimigos forem spotados em outro bombe, chame alguém e vá atrás. Eles vão ter que lutar em 2 frontes diferentes, provavelmente colapsando. Outra dica é comprar armadura no segundo round. No caso, provavelmente vai estar assim, né? Ignora o dinheiro aqui em cima. Provavelmente você vai ter comprado algum upgrade aqui. Se você não tiver dinheiro para comprar armadura, venda ele, compre aqui. Porque a armadura, como vocês podem ver aqui, ó, estou com 140 de vida, comprar armadura vai para 190. Ou então você pode até deixar mais, 115, 215 de vida. Só que a armadura pesada, ela não cura, não regenera conforme o tempo passa. Leve, ela regenera conforme o tempo passa. Portanto, o que eu recomendo? Pega a armadura pesada para personagens que conseguem recuperar escudo, como por exemplo a própria Kanami, que eu tô aqui, a Sniper, né? Ela é muito boa de você pegar o escudo pesado. Mas outra também que você pode usar é a Ming, que ela regenera com a passiva dela. A Celestia, ela também regenera com a passiva dela. Nobunaga também, com esses apetrechos deles aqui, ele também existe aqui, ó, essa opção aqui, armadura, regenerar armadura. E no caso, sim, você regenera armadura se você tomar dano, aqui ó, no caso, ó. Então o Nobunaga, sim, ele compensa bastante você pegar armadura pesada. Então sempre pega armadura pesada para para agentes que conseguem regenerar seu escudo. Agora, a armadura leve é justamente o contrário. Pega a armadura leve quando o seu personagem não tem nenhuma passiva de regenerar seu escudo. No caso, a gigantesca maioria dos personagens não consegue regenerar escudos sozinhos. Outra coisa importantíssima, sempre tente desbloquear os seus Awakenings. Eles são uma coisa inexplicavelmente forte e vão te ajudar muito na hora de eliminar os outros. Você pode reviver companheiros. Companheiros não morrem, eles caem no chão. Só vão morrer se finalizados. Entretanto, não é sempre que você vai conseguir reviver seus companheiros. Faça isso quando você tiver o cover de algum companheiro, se for um local seguro ou se você for uma cocona com a passiva dela. Como eu já disse, Strinova é um jogo que se joga em equipe. Portanto, se algum aliado seu estiver sendo amassado, recomendo que você vá ajudar ele. Claro, se for possível. Bom, outra coisa importante, se não for possível segurar um bombe,
jogue retake. Estar vivo é melhor do que morrer tentando segurar o bomb. Ou seja, se você não conseguir segurar os 5 rush no seu bomb, não há problema você jogar retake. Na verdade, é até melhor você jogar retake junto com seus colegas. Outro tópico importantíssimo. Use ults, elas voltam. Rounds não. O que eu quero dizer é que há muitas pessoas que têm ult, mas não usam. Não tenha medo de usar. Use ult sem moderação. Se for necessário, você pode sim avisar. Abrir o microfone e avisar pro seu colega que ele tem ult e para ele usar. Coisa importantíssima. Duelistas têm que iniciar fights vantajosas. Ou seja, não adianta o duelista sair por aí se matando, se jogando no meio de 10 pessoas, porque não vai dar certo. Duelista tem que iniciar fights vantajosas, ou seja, sempre buscar 1v1 ou então no máximo 2v1, mas ele tem que estar acompanhado de alguém, senão ele vai morrer. Outra coisa que é função do duelista é buscar as first kills, ou seja, a primeira kill do jogo. Ele provavelmente as melhores kills que você pode fazer jogando de duelista sempre vai ser um suporte ou então o sniper. Outra coisa, o duelista não deve fugir de lutas, o duelista sempre tem que lutar. Bom, agora passando para o role de suportes. Bem, os suportes eles ajudam o duelista a conseguir kills, ou seja, uma Celestia ou então uma Fragância, ela vai jogar junto com a Ming. Ou então uma Fúcsia, uma Eika. E no caso da Celeste, ela vai dar escudo para que a Ming possa matar e não morrer. Outra função do suporte é eliminar inimigos que o seu duelista vai deixar com pouco HP. Agora falando da minha role favorita, iniciadores. Os iniciadores sempre vão buscar early info, ou seja, eles sempre vão buscar as primeiras informações do round, onde estão inimigos e qual é o melhor bomb a se atacar. A Lawin, por exemplo, um dos melhores, ou então o melhor iniciador do jogo, ela vai jogar a faca dela e ver aonde os inimigos estão. Apesar de aparecer na tela para todos seus companheiros verem, eu recomendo muito que você, mesmo assim, comunique, porque iniciadores são a role que você mais precisa passar cal do game inteiro. Até porque os olhos da equipe é você. Bom, agora passando para os sentinelas. Os sentinelas têm kits insanos para segurar a entrada do time inimigo no bomb. Eles são a principal linha de defesa da equipe. Para se jogar bem de defensor, não tem muito segredo. Preste atenção na rotação do time inimigo e se posicione bem. Claro, preste atenção nos seus pontos de ult e desarme a bomba. Agora passando para a role mais difícil do jogo, mas também a melhor de todas. Snipers. As skills dos snipers tem apenas duas, o drone da Cocona e o spot da Kanami. O spot da Kanami é sim, muito bom, só que ele não é tão bom quanto a faca da Lavigne. Mas o que compensa a Kanami ser uma personagem tier S, na minha opinião, a Cocona também, é que um tiro na cabeça você mata. Para se jogar bem de sniper nesse jogo, tenha uma mira absurda e se posicione bem. Bom galera, ainda tem um monte de dicas para dar para vocês, mas o vídeo vai ficar extremamente longo e massivo e vou resolver dividir essas dicas em vários vídeos específicos. Se você gostou do vídeo e quiser receber mais vídeos de dica, por favor, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar, porque esse foi o primeiro vídeo de dica que eu fiz aqui no canal. Eu realmente espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, porque deu bastante trabalho. Muitíssimo obrigado por estar até aqui e te vejo na próxima.